Estamos então de regresso para começar a estudar aqui do princípio como é que nós trabalhamos ou construímos o código JavaScript. E o ponto de partida vai ser a construção ou a definição de variáveis, ok? Para isso, antes de começarmos, eu vou aqui deixar ficar um espaço no meu JavaScript e eu vou colocar aqui document.write e reparem que eu vou tentar escrever no meu documento, que neste caso vai estar vazio, mas vou escrever um título, neste caso um H3, por exemplo. Reparem que eu estou a escrever aqui uma instrução, ou uma tag, neste caso um elemento HTML, testes de JavaScript. Ora, e o que vai acontecer neste caso é que automaticamente o meu código vai, ou melhor, a execução da minha página vai abrir o fecheiro e uma vez que ele contém logo à cabeça aqui esta instrução vai imediatamente aparecer. Vamos aqui gravar isto tudo, vamos refrescar e cá está, testes de JavaScript, ok? E a partir daqui vamos ter então os nossos testes. Vamos ainda adicionar aqui, por exemplo, um HR, ok? Que neste caso é um separador e depois vamos colocar um BR, um break de linha, para depois termos então o document.write e qualquer texto, ok? E vamos ver o que é que acontece e cá está, qualquer texto. E portanto a partir deste momento vamos ter aqui os nossos testes para verificarmos aqui, neste caso, um mecanismo de saída, um mecanismo de apresentação dos resultados. Ora, vamos começar então por falar sobre variáveis, ok? No JavaScript há que relembrar as regras para definir nomes de variáveis. Por exemplo, para definir uma variável nós podemos fazê-lo de duas formas. Ou expressando a palavra var e depois o nome da variável, pode ser, por exemplo, valor, é igual a 10, ok? Podemos, no entanto, também, e agora reparem o que é que eu vou fazer, vou aqui simplesmente eliminar isto e vou colocar aqui valor e reparem que automaticamente aparece ali o valor 10. Ora, eu posso também simplesmente fazer isto e ignorar pura e simplesmente a palavra var. Vamos aqui executar e cá está 10 à mesma. Eu pessoalmente gosto de utilizar a palavra var porque me identifica a localização precisa onde eu defini uma variável, ok? Caso contrário, posso estar a referir-me a um valor, okay? Pode estar definido muito mais atrás e eu não sei se estou aqui a iniciar a variável ou não. Neste caso, quando eu defino var, eu tenho a certeza que a variável está a ser iniciada neste momento, okay? Não está a ser alterada por algum motivo. Uma outra situação que acontece com alguma frequência, principalmente para programadores mais jovens, é o facto de utilizarem variáveis com nomes muito curtos, como por exemplo variável A. E depois colocar aqui A e vamos aqui alterar isto para 100. Como podem reparar, isto funciona, ok? No entanto, num script com um comprimento muito maior, o que vai acontecer é que se nós formos atribuir nomes deste género às variáveis, corremos o risco de perder o fio à meada, ok? Então é aconselhável que o nome das variáveis seja muito mais declarativo. E então neste caso nós podemos utilizar aqui valor do objeto, por exemplo. Okay? E neste caso nós sabemos exatamente a que é que nos estamos a referir sempre que aparecer então esta designação. Okay? E reparem, continua a ser exatamente a mesma implementação. Portanto, já vimos aqui que podemos usar o var ou não usar o var. E existem depois, no entanto, aquilo que se designam por variáveis globais e variáveis locais. Genericamente o conceito é muito simples de perceber. Uma variável global é global quando é definida fora de uma função na raiz do script. Ora, quando falamos da raiz do script, estamos a falar exatamente disto que aqui está, a raiz do script. E reparem, quando eu executo a minha página, estes elementos todos são apresentados porque eles não estão englobados dentro de uma função, por exemplo. Se eu definir aqui uma função, function, minha função, e agora não vai ter qualquer implementação. Reparem o que é que vai acontecer. Tudo acontece na mesma. No entanto, se eu colocar aqui document.write, estou dentro da função. Okay? Reparem que
o estou dentro da função não aparece. E não aparece porquê? Porque as funções, como iremos ter a ocasião de ver em vídeos mais à frente, só são chamadas ou só são executadas assim que nós quisermos, ok? E, portanto, lá chegaremos. E, portanto, neste caso, valor do objeto, eu vou aqui colocar valor do objeto, ok? Aqui dentro da função, mais valor do objeto. E agora reparem o que é que vai acontecer. Eu vou refrescar, nada acontece, ok? Vamos aqui criar rapidamente um botão para nós podermos, enfim, em determinadas circunstâncias executar uma função, e então vamos colocar button, type igual a button, ok? Clicar barra button. E vamos aqui colocar então o evento onClick, e depois iremos falar sobre isto, obviamente, e vamos aqui colocar a função mostrar. Será a nossa função por defeito, que irá ser executada sempre que nós clicarmos no nosso botão, e neste caso será aqui mostrar. Vamos executar refrescar a nossa página, cá está o clicar, vamos aqui aumentar-lhe aqui, se calhar, uns BRs. Ok, vamos colocar aqui uns BRs e cá está então o botão clicar, e reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu cliquei e reparem, dentro da função 100. O texto apagou todo por completo. Isto tem uma razão de ser, o facto de eu ter mandado executar um document.write depois de ter carregado todo o HTML vai provocar isto é, a limpeza de todo o documento. Mas eu posso simplesmente fazer o seguinte, colocar aqui dentro do body um parágrafo com o ID, pode ser um parágrafo, e sim, com o ID igual a valores, e depois ter aqui valores, ok? E este parágrafo vai ter única e exclusivamente como finalidade a apresentação de resultados. Portanto, vamos ver como é que isto está. Cá está valores aqui, e eu agora aqui simplesmente faço document.write não. Vou aqui utilizar uma outra nomenclatura, que é o document.getElement by ID, e neste caso será o parágrafo de ID valores, ok? Vou atribuir isto a uma variável, var elemento é igual a document, e depois elemento.inner HTML é igual a, e neste caso, por exemplo, valor do objeto. Parece algo muito complexo, mas nós iremos depois dissecar isto com o tempo. Vou refrescar, vamos aqui clicar e reparem 100. Ora, isto para explicar basicamente o quê? Que eu tenho aqui uma variável que está fora de uma função e, portanto, ela é considerada uma variável global. Se eu definir aqui uma variável, neste caso até, por exemplo, var número é igual a 10, reparem, se eu tentar aqui fazer document.write número, o que vai acontecer é que não há aqui nada que apareça, ok? Porquê? Porque esta variável número é uma variável local, ela só existe dentro da minha função. Então, genericamente, o conceito de variável global e local é exatamente este. Esta variável vai estar disponível não só para todas as funções e durante todo o documento, durante todo o JavaScript que eu aqui tiver dentro deste ficheiro, como também para eventuais outros ficheiros que eu possa importar aqui através do script, ok? Ela é uma variável global. Desta forma, temos uma variável local, ok? Que está dentro de uma função e, portanto, assim que a função termina a sua execução, automaticamente a variável deixa de existir, ok?